Ana Lúcia, Ana Laura e Ana Letícia, as trigêmeas mais esperadas pelos fãs brasileiros, finalmente estão entre nós. 3 vezes Ana estreou no SBT agora há pouco, depois de uma longa espera por parte dos fãs. O que esperar da novela? O que podemos dizer desse primeiro capítulo? Afinal de contas, 3 vezes Ana vai ser cortada no SBT? Assista ao Almanac Latino de hoje e descubra. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E quer algo mais simples do que viver 3 personagens numa só novela? Se inscrever no nosso canal. Quando você aciona este sino, o YouTube te avisa sempre que surge novidade por aqui. É algo tão fácil, mas que ajuda demais a nossa comunidade a crescer. Chegou o dia que a fanbase da Angelique Boyer tanto esperava. Após anos e anos lotando o Twitter e os e-mails dos diretores de programação do SBT com súplicas, finalmente acaba de ser exibido o primeiro capítulo de 3 vezes Ana na programação do SBT. 3 vezes Ana foi produzida por Angelina Esma Medina em 2016 pela Televisa e conta a história de Ana Lúcia, Ana Laura e Ana Letícia. Sempre vale comentar que a novela não é completamente inédita em solo brasileiro. Ela chegou a ser exibida pelo canal TLN, justamente do grupo Televisa, e que exibe novelas em português quando a Gigo TV tinha a exclusividade desse sinal. Mas, obviamente, estar na TV aberta é outra dimensão, alcança um público infinitamente maior, tornando a novela bem mais conhecida para todo mundo. Outro ponto que não custa lembrar é que, apesar de existir uma dublagem paulista disponível, o SBT mandou dublar a novela novamente no Rio de Janeiro, incluindo a voz oficial da Angelique Boyer no Brasil, que é da Fernanda Crispim, praticamente uma exigência dos fãs nacionais. Eu tô louco para fazer um programa esmiuçando todas as diferenças entre 3 vezes Ana e a primeira versão da história, que se chamou Laços de Amor. Essa foi exibida em 2006 no SBT e foi protagonizada pela Lucero. Só que eu decidi esperar mais um tempinho, para todo mundo estar mais familiarizado com todos os personagens, não só com as trigêmeas que protagonizam o folhetim. Como a gente viu nesse primeiro capítulo, um flashback remonta uma tragédia ocorrida há quase 20 anos atrás. Uma família viajando de carro sofre um acidente automobilístico. O pai e a mãe morrem e as filhas, trigêmeas, têm os destinos marcados a partir daí. Uma delas se perde, é encontrada por uma mulher e a família fica sem saber o paradeiro dela. Não sabe nem se está viva ou morta. São elas as já citadas Ana Lúcia, Ana Laura e Ana Letícia. Ana Lúcia é doce e livre, vive com a suposta mãe e se dedica às artes com tecido acrobático. Mas ela não entende por que a mãe é tão misteriosa e fala pouco, muito pouco, sobre o passado delas. Ana Laura é a mais sofrida, já que apesar de ter vivido com a família biológica, teve uma sequela grave do acidente no qual ela perdeu uma perna. Ana Letícia é a malvada, e em quem a novela vai dar mais foco. Ela não está nem um pouco afim que a irmã Ana Lúcia seja encontrada. Ela tem vários segredos e traumas, além de um amor nada saudável pelo tio, que ela trata como se fosse propriedade dela. Vivendo todas elas, temos a estrela Angelique Boyer. Eu vou ser franco, eu gosto muito da Angelique, mas eu acho que ela tá muito caricata, provavelmente pela direção da equipe formada pelo Sérgio Catanho e o já falecido Cláudio Reis Rubio. Eu sinto que aqui eles miraram na Lucero em Laços de Amor, mas acertaram na Gabriela Spanik na Usurpadora. Principalmente como a Ana Letícia, que é justamente a que recebe mais holofotes em tela, é tudo muito over. Muitas caras e bocas, um visual e pose de femme fatale o tempo inteiro, inclusive escorregando numa certa vulgaridade que eu acredito que nem cabe no perfil da personagem. Como a Ana Laura, o exagero é na dose de carga de tragédia que a personagem tem.
Claro que a personagem tá desenhada em cima do trauma de ter tido a perna amputada. Na versão original, a personagem era cega, mas aqui em 3 vezes Ana, ela tem um perfil tão triste e depressivo que parece que o acidente aconteceu semana passada e não na infância. Curiosamente, a trigêmea onde eu acho que a Angelique dá a interpretação mais natural e espontânea é aquela que a história deixa em último plano, que é a mocinha. Apesar de ser oficialmente a protagonista, você vai notar que ela é quem tem menos tempo de tela das 3 ao longo das semanas. Tá, mas e a pergunta que não quer calar? 3 vezes Ana vai ser cortada pelo SBT? Por que eu tô dizendo isso? Porque durante muitos anos, os fãs acreditavam que a novela não chegaria ao Brasil por ser considerada muito forte. Por conta disso, muitos afirmavam que a novela não seria exibida no SBT se não fosse no horário nobre, por exemplo, depois das 9 horas da noite. Gente, que exagero! Eu sinceramente tento entender como certas teorias da conspiração começam a ser difundidas na internet, mas 3 vezes Ana não é nem mais nem menos violenta que inúmeras novelas produzidas pela Televisa e que já passaram no Brasil também nessa faixa do fim da tarde. Sem nem precisar pensar muito, eu lembro de Abraça-me Muito Forte ou No Limite da Paixão, produzidas pelo Salvador Mejia, e que eram, na minha concepção, bem mais violentas que 3 vezes Ana, e foram exibidas e reprisadas pelo Silvio Santos nas tardes. Foram cortadas em cenas consideradas de violência mais pesada? Foram. Isso afetou o entendimento do público quanto à história? Claro que não. Quer outro exemplo recente? A Desalmada, que tinha um ato de violência sexual como argumento da sinopse. Teve cortes? Teve. Mas a novela foi exibida normalmente e deu para entender tudo. Infelizmente, o horário que o SBT disponibiliza para exibição das novelas mexicanas ainda é o fim da tarde e começo da noite, onde a classificação indicativa é mais vigilante. Mas se qualquer novela fosse impedida de ser exibida por ter cenas de violência, morte, assassinato, praticamente nada seria exibido, e seria melhor passar desenho animado. E até nesses, às vezes, tem alguma cena de violência. Gente, eu não tô defendendo que as novelas sejam cortadas. Só tô dizendo que, na real, isso realmente afeta o entendimento da história? Claro que não. Um mini spoiler. A certa altura da novela, teve uma cena que ficou bem conhecida, onde a Ana Letícia, digamos assim, se acaricia durante um banho de banheira. Francamente, uma cena bem gratuita e desnecessária. Ok, legal se passar e preservar a íntegra do enredo, mas e se cortar? A novela vai perder o sentido? De jeito nenhum. Eu acho que a comunidade fã da Angelique Boyer se nega a aceitar é que a novela demorou anos para ganhar a confiança do SBT exibir por 2 razões. Aquele ponto que a gente citou semanas atrás de eles estão esperando a hora certa, e o fato da novela não ter sido um sucesso. Não foi um produto bem sucedido, que performou bem no México ou nos Estados Unidos, que são os principais mercados das novelas da Televisa. E aí sim mora o perigo. Daqui a pouco, 3 vezes Ana vai ser a única novela mexicana inédita no ar no SBT, e eu curtiria que a novela fosse exibida completa. Ainda sobre esse primeiro capítulo, já começou a ser introduzida a história do galã, interpretado pelo Sebastián Rulli, que é um homem desmemoriado atrás de respostas do passado. É aí que eu acredito que é o grande calcanhar de Aquiles de 3 vezes Ana. Claro que a gente vai desenvolver isso melhor nas próximas semanas, justamente para eu não ser a única pessoa falando sobre isso. Mas a novela é mal concebida, tem uma narrativa bem confusa e metem tantos personagens e tantos segredos e pessoas que estão interligadas, que é onde eu acho que se justifica o não sucesso dessa novela, que prometia muito,
mas não teve bons números de audiência em 2016. Eu tenho batido na tecla do quanto eu acho chatos e longos esses flashbacks em preto e branco. Só no primeiro capítulo eu já acho que eles tomaram bastante tempo e eles acontecem em absolutamente todos os capítulos da novela. Abusam demais desse recurso, que além de tirar o ritmo da novela, parece que toda hora volta pro passado, é cansativo de assistir tanto tempo algo em preto e branco. Não, eu não tô torcendo pra novela ir mal, mas eu acredito que muitos teimosos em falar que a novela era perfeita sem nem ter visto, ainda vão dar o braço a torcer e dizer: realmente esperava mais. E o meu medo é, se a novela não for bem, vão cortar para tirar do ar logo? Porque nesse caso dessa história em específico, cortar demais pode comprometer o entendimento da história em si. E a gente já viu histórias de 100 e tantos capítulos durarem 3 meses no SBT. Sendo essa inédita, melhor bater na madeira e torcer para ir bem. Bom, esse é só o começo de 3 vezes Ana. Tem bem mais coisa pra vir. Eu realmente estou ansioso sobre o programa comparando Laços de Amor com essa versão, mas eu acho melhor dedicar um programa inteiro para isso, porque são vários aspectos para debater, e até para quem não lembra de ter visto Laços de Amor no SBT, entender como eles deram um verdadeiro nó naquela história, que era bem mais simples que essa. Você gostou da estreia de 3 vezes Ana? Ama um flashback em preto e branco? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanac Latino.